gente bonita! Que prazer ter a sua companhia sabadão por aqui. E o Conceito 360, o seu programa imobiliário preferido, aliás, o único do estado do Paraná, já está no ar. E eu e a Mônica pedimos que você fique com a gente. Tudo bem, minha amiga? Tudo ótimo, Julie. Um excelente dia para você que nos acompanha. E olha, entre vários assuntos bacanas que temos no programa de hoje, um deles é sobre o Minha Casa Minha Vida, esse programa tão famoso do governo federal que facilita muito a aquisição de um primeiro imóvel para muitas famílias brasileiras. Surgiu uma nova faixa ali recentemente, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso e também como será que estão as taxas de juros. Isso e muito mais. Inclusive, se o seu imóvel é menor, você precisa planejar muito bem a decoração do seu ambiente. Além disso, a gente foi lá para a região de Londrina. O que a gente foi fazer por lá? Você confere a partir de agora. Enquanto eu estou explorando os espaços aqui da Casa Pardi, aliás, que lugar incrível em Cascavel, a minha companheira, a Mônica Araldi, está batendo um papo com a Joelma Galvão, a especialista no mercado imobiliário, sobre o Minha Casa Minha Vida. É o Imob 360. O financiamento através do Minha Casa Minha Vida é um dos mais famosos, mais populares do país. E surgiu uma novidade recente de uma nova faixa que foi liberada e a gente quer entender um pouquinho mais como é que tá para fazer um financiamento através desse programa, como é que estão as taxas de juros e claro, quem vai trazer todos esses detalhes pra gente é a especialista nessa parte imobiliária, Joelma Galvão, e hoje o meu bate-papo é aqui com ela no quadro Imob 360. Tudo bem, Joelma? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto que é muito importante para nós que trabalhamos no ramo imobiliário. A Caixa hoje entrou com uma faixa nova, como você disse, que é a faixa 4. Hoje a Caixa trabalha da faixa 1 à faixa 4, que vai de 245 mil a 500 mil, que é essa novidade. Então isso favoreceu e aumentou o valor ali do financiamento do imóvel até 500 mil pela Caixa. Antes isso não tinha, né? Teria que buscar pelos bancos privados. Joelma, como é que estão as taxas de juros? Elas estão acessíveis, estão boas? Como é que o mercado está se portando nesse sentido? Hoje, com a Selic, que teve esse aumento, os bancos não aumentaram o valor, deixaram ainda os juros estáveis, né? Bancos privados está na faixa ali de 13% e a Caixa 10,39%. Hoje nós temos a faixa 1 e faixa 2, que são valores de renda aí a partir de 4.700. Aí tem um subsídio, mas cada caso é bom a gente analisar com muito cuidado, né? Que não é só o valor determinante, tem vários critérios aí para serem analisados. Para se encaixar em cada fase, né? Mas o que eu queria, Mônica, abrir essa oportunidade para falar com os nossos telespectadores é sobre a questão do momento. Os imóveis estabilizaram o valor, né? Mantiveram o valor, e imóvel não desvaloriza. Eu vou só colocar um exemplo muito prático, que você paga ali 500 mil, daqui a um ano você consegue fazer a portabilidade desse financiamento. Então abaixa o banco. Isso, aí abate o saldo devedor. E imóvel, hoje que você compra um valor, daqui a um ano está super valorizado, né? Isso está acontecendo naturalmente em Cascavel. E Joelma, para quem quiser entender mais, então, sobre os juros, o formato de financiamento do Minha Casa Minha Vida, com essa faixa nova que surgiu agora até 500 mil, ou também não é o primeiro imóvel, não se enquadra nesse programa do governo federal e quer adquirir um imóvel através de um outro financiamento, pode te procurar que como especialista tu vai dar o melhor direcionamento. Isso, Mônica, eu sempre oriento marcar um café, entender um pouquinho mais sobre o potencial de financiamento do cliente, qual perfil ele se enquadra melhor, e para isso eu estou aqui. E você sabe, para acompanhar todas as informações em torno do mercado imobiliário, é só acompanhar o Conceito aqui no quadro Imob 360 com a Joelma, que ela vai trazer sempre as melhores informações. Obrigada, Joelma. Eu que agradeço, gente. Até sábado que vem. Até.
Mônica Araldi, minha amiga, eu adorei esse bate-papo com a Joelma Galvão, porque é tão importante a gente falar de todas essas modalidades de financiamento, inclusive para quem está comprando uma casa agora, está iniciando uma família. O Minha Casa Minha Vida é uma boa opção, tem menores juros e precisa ser aproveitado. Exatamente, Julie. Para quem comprou um imóvel que se encaixa aí nas faixas iniciais desse programa, geralmente são imóveis mais compactos e é preciso muito planejamento na hora de pensar os ambientes para poder aproveitar e otimizar cada cantinho. Por isso, nós conversamos com um arquiteto especialista que deu várias dicas pra gente. Através do Minha Casa Minha Vida, a gente costuma adquirir imóveis de um tamanho menor, né? Mais compactos para caber ali na faixa dos orçamentos. E essa é uma tendência que a gente vê ali desde os anos 2000. E para entender um pouquinho mais sobre isso, né? Porque cada vez mais surgem imóveis menores, como a gente pode otimizar os ambientes da casa, eu converso agora com o arquiteto Giovanni. Tudo bem, Giovanni? Tudo Seja bem, bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer poder compartilhar um pouquinho. Então, claro, a gente tem uma ligação aí do Minha Casa Minha Vida com imóveis menores, mas também é uma tendência de mercado muito grande no Brasil e fora dele. Sim, exatamente. O conceito do apartamento pequeno, basicamente, se iniciou com Le Corbusier. Ele que trouxe um pouco falando que a casa é uma máquina. E hoje, basicamente, a nossa vida, ela é um pouco mais agitada. Mas o conceito de uma residência, uma moradia menor, ela vem para atender uma vida cotidiana mais agitada. Então, basicamente, os usuários são casais, pessoas idosas e basicamente quem tem uma vida corporativa. Basicamente a casa é só para moradia, não é para você ter como um lar e você utilizar e aproveitar espaço. Você só tem um local que você possa resolver a sua vida no cotidiano. Tem a casa como um dormitório, na verdade, né? E por isso que muitos que buscam o Minha Casa Minha Vida, geralmente para comprar esse primeiro imóvel, são casais mais jovens, que nesse primeiro momento supra a necessidade dele. Agora, quando constitui família, casa, tem filhos, aí eles começam a buscar um imóvel maior, né? Sim, exatamente. Hoje, então, um conceito de um apartamento ou até realmente um loft ali, é um espaço reduzido. É para realmente atender o início de vida da pessoa, de carreira dela. Ela pode morar próximo do trabalho dela sem pagar um valor muito alto pelo metro quadrado, que hoje cada vez está ficando mais caro, principalmente nos grandes centros. Para quem não quer fugir, né, do grande centro, quer morar numa região central mais próxima do trabalho, acaba buscando, né, por essas opções. Agora, vamos falar um pouquinho sobre otimizar espaços, né? Porque se os ambientes já são menores, não é qualquer móvel que vai ficar bacana, vai tomar muito espaço, dificulta o circulamento das pessoas ali dentro. Então, ter um bom planejamento antes de morar no imóvel faz toda a diferença. Com toda certeza. Eu acho que para quem está começando, o ideal seria buscar um arquiteto. Mas se a pessoa não tem essa possibilidade, ela comprar, na escolha dos móveis, ela sempre escolher um móvel que tem mais de uma utilização. Desde uma mesa que ela possa usar tanto para a alimentação dela, como com o trabalho. Então, realmente a gente trabalha com a questão da otimização. Você tem um móvel que você tem mais de uma utilização para ele. Agora, uma marcenaria planejada, ela faz a diferença. Uma cozinha, por exemplo, num quarto com roupeiro. Sim, a marcenaria ela é o ponto-chave, que é ela que a gente consegue fazer toda a organização do espaço. Pensa no espaço reduzido, eu já não tenho muita mobilidade. Então, a marcenaria, eu consigo, normalmente a tendência é buscar de aproveitar do início do chão até o teto. No caso, aproveitando todo o pé direito. Agora, até num painel de TV, por exemplo, vai comprar um móvel pronto, ele vai ter um pouco mais, é mais encorpado, vai ocupar mais espaço. Se for, de repente, colocar só um revestimento de parede com a TV embutida, fica bonito, fica clean, elegante e não ocupa também tanto espaço. Sim, realmente. A escolha de tamanhos dos mobiliários é crucial, principalmente quando a gente tem uma circulação reduzida. Então, a pessoa pode tanto comprar um mobiliário pronto, só que ter um cuidado com a questão de largura deles, que pode acabar você tendo um móvel bonito, só que não é funcional. Funcional e você não tem muito espaço de locomoção, então a circulação é tão importante. E existem muitos móveis também por aí, um 2 em 1, né? Como se fosse, por exemplo, que eu acho super bacana, uma cama box, tem as baús, né? Sim. Levanta a parte do colchão, tem todo um espaço para guardar diversos itens ali. Inclusive, alguns apartamentos menores também não tem nenhum espaço
espaço da lavanderia. Muitas vezes a própria máquina de lavar precisa estar embutida ali no móvel da cozinha. Agora, na parte dos detalhes, de acabamento, de decoração, o que fica bacana também num espaço menor? Uma estratégia que eu acho interessante é o uso de espelhos em vários pontos da casa, que dá uma impressão de amplitude. Sim, o espelho ele é essencial. Essencial no ponto de a gente aproveitar alguma parede que não tem nada, de você realmente dar uma aparência de amplitude. E não a cor do piso também reflete muito. O piso e as cores das paredes, não usar os tons mais claros, que dá essa questão de amplitude. Cor mais escura, dependendo da situação, se ela pode estar numa parede, ela reduz o espaço, visualmente, a percepção. Eu tenho visto uma tendência também de pinturas no teto, que acontece bastante hoje em dia, do pessoal querer deixar o imóvel mais moderno e jogar uma cor no teto, mas ele também vai dar um pouquinho essa sensação de um espaço menor. Sim, a gente sempre... Se for uma cor escura. O detalhe é o tom da cor. Então, se você usa um tom escuro, ele vai dar essa percepção de reduzir o teto. E como dica final, questão dos móveis, também a cor interfere? No estofado, por exemplo, um sofá mais clarinho, também dá essa amplitude, também a gente tem que olhar na hora de escolher a cor dos móveis. É bom ter uma atenção muito grande, que a pessoa pode seguir um conceito minimalista, que são as cores mais pastéis, ou seguir um conceito maximalista, que é o máximo de informação. Então, é muito do gosto pessoal, mas tem que ter um cuidado que, por ser um espaço pequeno, ele vai dar uma sensação de sobrecarregado. Você já entrou em algum local que ele é todo do clean, ali você olha assim, nossa, que espaço calmo. Então, isso que tem que parecer. Mas é muito do gosto da pessoa. Ela só tem que ter cuidado com a questão do peso das cores. Por isso que o grande segredo, gente, é unir a personalidade da família que vai estar morando nesse imóvel com um olhar técnico de um especialista, de um arquiteto, para usufruir aí de toda a criatividade e entregar um local super bacana. Porque a gente quer estar dentro de casa e quer se sentir bem nesse espaço. É isso que faz a diferença. Giovanni, obrigada pelas dicas, viu? Muito obrigado, Mônica. E para você que quer entender um pouquinho mais sobre esse programa do Minha Casa Minha Vida, corra lá para o nosso Instagram, @programa Conceito 360, que vão ter vários conteúdos por lá. E é isso, no próximo bloco a gente muda de assunto, porque eu fui lá para a região de Londrina mostrar como está o mercado imobiliário e bater um papo bem legal sobre as tendências da arquitetura. Fica com a gente que a gente volta em um minutinho. Estamos de volta com o Conceito 360 e olha, a Julie deu uma passadinha por Londrina para conhecer um pouquinho mais do mercado imobiliário, que está super aquecido nessa cidade maravilhosa, e conversou com uma arquiteta, né, Julie? Ela trouxe dicas bacanas pra gente. Exatamente, Mônica. Olha, eu fiquei muito surpresa positivamente com o mercado imobiliário de Londrina e região. E hoje a gente vai falar com a Isa, que é uma arquiteta renomada lá de Londrina, que mostrou uma obra pra gente e falou sobre as tendências aí desse mercado tão em expansão. Veja! Conceito 360 em Londrina, na região como um todo. Mais especificamente hoje eu estou em Cambé e eu vou conversar com uma arquiteta, a Isa, que é bastante famosa por aqui. Seja bem-vinda, Isa. Obrigada, tudo bem? Tudo bem. Isa, nós estamos em uma obra que você está fazendo todo o projeto e acompanhamento. Perfeito. Primeiro eu quero que você me diga o que você pensou ao fazer essa parte inferior da obra. Perfeito. Então, o que acontece? Aqui a gente está numa casa de 270 metros quadrados e a gente teve que dividir em 2 pavimentos para melhor aproveitamento desse terreno. Então, aqui nessa parte de baixo, a gente começa já com a chegada dos carros. A gente tem 4 espaços, né, para 2 fora da cobertura e 2 dentro da cobertura. E depois a gente já distribui as aberturas da casa com mais funcionalidade, conforme o pedido do cliente. Quando a gente fala em funcionalidade, você está querendo dizer o quê? Quando eu chego do mercado,
com as minhas compras, eu já tenho acesso direto. O que você pensou aqui? Como é que é a distribuição, Isa? Perfeito. Olha, a gente pode olhar aqui primeiro nessa lateral, a gente tem um depósito e daí nesse depósito a gente pensa onde o cliente vai armazenar, por exemplo, a bicicleta, armazenar a caixa de ferramenta, coisas relacionadas ao carro, então isso já faz parte dessa funcionalidade. Depois a gente tem aqui numa outra entrada à esquerda, onde a gente tem a área de serviço que dá acesso fácil para a nossa cozinha. E é bastante ampla, né? Perfeito. Então você pode já chegar de repente até com um sapato que está um pouco sujo ou com alguma sacola que você quer já deixar por aqui e você consegue organizar tudo, né? De forma que você entre na cozinha depois e guarde, igual você falou, a compra do mercado. E aqui a gente já entra nessa parte, né, da cozinha, que a gente tem o dispenseiro, que a gente vai ter um espaço de armário bastante grande, bastante amplo. É uma casa que é um casal novo, né, com 2 filhos, então eles já pensaram nesse espaço todo para depois, quando as crianças crescerem, receberem também os amigos. Praticidade. Né? Exatamente. Legal. E aqui, gente, essa cozinha é bastante ampla. Vamos abrir as fotos de como vai ficar, porque o pessoal às vezes olha a obra e é difícil, né? Toda obra dá aquela baguncinha, faz parte, às vezes é difícil imaginar. Mas quando a gente vê o projeto que a Isa vai abrir aqui, gente, é outra coisa, é sensacional. E eu já sei que a gente vai ter aqui uma bancada, estilo um barzinho, exatamente, né, a gente tem uma área aqui totalmente integrada entre cozinha, sala de TV e espaço de jantar. Então a gente tem uma mesa grande para 8 pessoas, a gente tem esse espaço de bancada aqui que a gente vai comportar mais 4 banquetas. Aí a gente tem o espaço do sofá, que é uma área grande e confortável também, assim, pensando nessa disposição de quem tá na cozinha, tá conversando com quem tá no sofá e tá interagindo com quem tá aqui na sala de jantar. Então a gente pensa nessa dinâmica familiar. Que legal. André, que tá filmando, vem aqui, vamos mostrar um pouco do projeto. Olha só como vai ficar incrível. Então aqui é como se a gente estivesse olhando o espaço da sala de jantar, né, da sala de TV, me desculpa, e depois a gente tem aqui essa banqueta, que é essa área aqui, ó. E as banquetas vão ficar ao contrário, né? Não viradas para a cozinha, mas viradas para a sala. É um pedido especial do cliente aqui. Então a gente vai ter essas banquetas voltadas na parte de dentro para assistir televisão. Então a gente eles tem pensaram ali a foto nessa dinâmica. Cozinha. Temos a foto da cozinha aqui, que ela é uma cozinha bem linear e ela tem várias disposições de armário. Começando a cozinha aqui, a gente tem já essa disposição e depois a gente vê que ela é muito ampla, né? Então aqui a gente tem a parte da janela, a parte da pia, aqui logo depois a gente vai ter, por exemplo, uma torre quente, a gente tem o espaço depois do café, porque eles gostam do café, então tem essa disposição de espaço para isso também. Sensacional, gente. A Isa, ela é uma nossa parceiraça aqui de Londrina, dá pra ver que ela entende daquilo que ela fala. Isa, você acompanha as obras desde a parte de projetos até a entrega. Isso, exatamente. A gente acompanha tudo aqui, a gente começa desde a criação ali do primeiro esboço, recebendo todo aquele sonho, né? Porque a gente fala assim, não é arquitetura, né? É a casa que a gente pensou em morar com a nossa família, né? Que vai abrigar os nossos filhos, a nossa família. Então, assim, tudo faz parte desse sonho. Então, a gente ouve desde esse comecinho, transforma tudo, coloca no papel, planeja e depois tira do papel, que é isso aqui. Aí agora aqui a gente tem a área de lazer, que é bastante ampla também. Perfeito. Isa, eu queria te perguntar em relação ao estilo que os proprietários escolheram, porque a gente tá vendo muita coisa do retrô, do boho, do clássico, do neoclássico, mas aqui não. Aqui não. Aqui é moderno. Isso, exatamente. É super moderno e o que que acontece? É uma casa com platibanda, que a gente fala que é esse telhado escondido, e daí o que que acontece também? Eles gostam de linhas retas, tudo mais clean, então eles usaram, por exemplo, a mesma tonalidade de pedra em tudo, porque é uma preferência deles, né? O piso cinza, então a gente tem uma composição entre tons neutros, que é a preferência do casal. É de acordo com a vontade do cliente, Perfeito. meus amigos. O que nós vamos ter aqui? Aqui a gente vai ter então um espaço de bancada com churrasqueira nesse canto, Muito né? importante. Cervejeira, isso, recanto do guerreiro, né? Aqui a gente vai ter um espaço com uma mesa também redonda para receber e aqui sofá externo, né? Aquele sofá com aquele tecido que não molha, porque uma preferência deles é de não
não fechar essa parte. Então, a gente vai ter essa porta grande aqui que dá acesso à área integrada. Ela vai abrir totalmente e vai dar acesso com a varanda, mas a varanda é aberta, eles tinham essa preferência. Eu amo, adoro dessa forma, tá, gente? Aqui, muita luz, muita luminosidade entrando. Fresco, tá vendo como é que é? Fresco, exato. Isa, vamos subir? Vamos. Pra mostrar as suítes? Perfeito. Bora. Gil, então aqui a gente está no pavimento superior, suítes, né, que a gente chama da área íntima. Aqui, prioritariamente, entra a família, a gente convida só aqueles que são mais chegados mesmo, né? Então a gente tem 3 suítes, a Master, que a gente fala que é a suíte maior, Vamos mostrar? que é do casal, vamos lá. E daí nessa suíte Master, a gente tem um espaço bem amplo, como vocês podem ver. É o lugar que é, vamos dizer assim, é o melhor, é o suprassumo da casa, né? Então, a gente tem a melhor vista, a gente tem o quarto mais amplo, O banheiro muito maior, né? E o pessoal trabalhando, né, Isa? Isso, sim, sempre. Então aqui a gente tem, por exemplo, essa parte de terraço, que é nessa saída aqui da suíte, onde você abre, né, uma cortina de manhã, você vê todo esse verde aqui, todo esse espaço amplo. Eu já tomaria um chimarrãozinho aqui. É. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, uma poltrona, né, um espaço até à noite, né, para observar uma estrela, alguma coisa assim. Então, assim, é um espaço do casal. 3 suítes nessa casa. Já Isso. vamos falar das outras, porque é muito importante já prever isso, para cada um ter a sua privacidade, né? Exatamente. A gente pensa tanto na questão familiar como depois numa venda futura. E casas com suíte, principalmente dentro de condomínio, elas são muito mais valorizadas. Então o preço agregado é maior. Se você tem uma suíte e 2 quartos, o valor é inferior a você ter 2 suítes ou 3 suítes. Então isso também é muito importante, né, para quem pensa no futuro, né? Então, gente, ó, você que quer investir, que pretende construir casas de alto nível, já pega essa dica da arquiteta. Exatamente. Isa, aqui, já que a gente está falando de valorização, Cambé é do ladinho de Londrina, né? Perfeito. Vale a pena investir aqui e até nesse condomínio em si? Vale a pena. Por quê? Tem muita gente que trabalha em Londrina e está aqui em Cambé, porque o custo de vida é menor. Certíssimo. É, por exemplo, como Cascavel e Santa Helena, como Foz do Iguaçu e Santa Terezinha. É tipo isso. Você está muito próximo e você consegue pagar um valor melhor no imóvel. Exatamente. É isso mesmo. Muito obrigada, Isa. Você é maravilhosa. Obrigada pela sua parceria, Obrigada. pela sua iniciativa em nos receber nesse lugar, nessa casa que vai ficar fantástica. A gente vai colocar mais umas imagens de como é o projeto da Isa. Fique ligado aqui. Obrigada, Gil. Londrina vem sendo destaque nacional por conta da verticalização. E essa tendência tem atraído olhares de investidores. E agora, gente, vamos conversar com uma empresa que veio de fora justamente para investir na cidade pelo potencial que tem, né? Eric, seja bem-vindo. Muito bem. A gente realmente vê muito potencial, né, no mercado de Londrina. É um dos mercados, assim, olhando cidade do interior, um dos mais robustos do país. Isso nos chamou muita atenção, que é um mercado robusto, maduro, com grandes players, mas é exatamente o mercado que a gente gosta de operar. Então a gente achou que Londrina era um ótimo lugar para a gente fazer uma expansão aqui para o Paraná. Grande visão. Olha, a gente está falando da Build, que já está em São Paulo. Conta um pouquinho da história da empresa pra gente. Sim, a empresa já está com 18 anos de história, já tem mais de 90 empreendimentos lançados, iniciou em Ribeirão Preto. E aí montou um modelo de negócio que deu super certo em Ribeirão Preto, que é uma cidade muito parecida com Londrina, tem um agro muito forte, grandes empresas de construção civil, e a gente começou a fazer uma expansão no interior do estado de São Paulo, está hoje em Bauru, Araraquara, Franca, Piracicaba, Campinas, São Paulo capital, Uberaba e Uberlândia foi a primeira investida nossa fora do estado de São Paulo, e agora a gente está com esse olhar mais para o sul, e a nosso primeiro pouso foi aqui em Londrina. Que legal, né? E vale a pena. Vocês estão com um novo empreendimento
empreendimento que está sendo lançado, que é um empreendimento de alto padrão, que é justamente o que a gente mais mostra aqui no Conceito 360. Fala agora do empreendimento. Perfeito. O empreendimento está na iminência de ser lançado. Foram 4 anos estudando o mercado de Londrina para a gente se preparar como é que seria exatamente esse lançamento no mercado que é arrojado como esse. Agora a gente está ali no finalzinho, para daqui poucos dias, poucos meses dali, já está falando mais sobre o lançamento, que vai vir para dar uma mudada um pouco na cara do mercado de Londrina e a gente dar um próximo passo aqui na cidade. Uma novidade, né? É isso que a gente gosta de mostrar, novos empreendimentos, novas opções de investimento para morar ou de repente até pensando em vender, por que não? Dá para dividir com o mercado, é que o mercado, o cliente, a pessoa que está procurando um imóvel, seja para investir ou para uma moradia, ele está ganhando mais uma empresa que tem um histórico, que tem uma solidez, então que é muito parecido com as empresas que já estão no mercado aqui de Londrina. O mercado imobiliário ele é ultra regionalista, né? Você anda 100, 200 quilômetros, as pessoas já não conhecem muito bem as outras marcas que são grandes também no mercado nacional. A gente vem aqui com a solidez de uma marca que está nacionalmente bem distribuída aqui no Brasil, ao mesmo tempo que a gente traz um pouco da nossa inovação, da nossa cara de outras praças, que a gente acredita que vai agregar e somar aqui para trazer algo diferencial para o mercado de Londrina nesse momento. Legal. Vocês viram, né, gente, que o Eric está fazendo um suspense que é justamente para as pessoas irem até a Build, procurarem saber mais do empreendimento. A gente está se preparando muito bem para poder, no nosso showroom, com a inauguração do nosso decorado no futuro, trazer muito bem essa parte tácita, que é difícil das pessoas sentirem no imóvel que vai ser entregue daqui 2, 3, 4 anos às vezes. Então a gente traz um pouco dessa tangibilidade para o negócio, por isso que a gente precisa nesse momento aguardar um pouco mais das informações para a hora que as pessoas estiverem sabendo delas de verdade, elas poderem também ver e não só ouvir do que a gente está planejando fazer no mercado. Perfeito. O que a gente pode dizer agora é que vocês chegaram com tudo, que vocês estão acreditando em Londrina e que em breve você vai deixar a gente mostrar o decorado. Exatamente. Em breve inauguramos o decorado, vocês podem ir lá fazer uma cobertura com a gente, em primeira mão, e a gente tem muito tempo estudando o mercado de Londrina, a gente se preparou muito, é um mercado assim de alto nível de exigência, então a gente está muito preparado, muito confiante que esse produto vai impactar positivamente o mercado daqui e trazer mais uma nova opção de uma empresa sólida com alguns diferenciais que estavam faltando. Com certeza vai, eu não tenho dúvida, até porque eu já senti aqui um acolhimento do pessoal de Londrina. Se é bom, se é profissional, tem área aqui, né? Exatamente, eu acho que para o ramo de construção civil precisa disso, né? Você ter a solidez, que é um investimento, é um patrimônio, é um futuro lar, independente de qual seja o viés, tem que ter uma solidez de uma construtora com uma história, com um respaldo por trás. Então isso é extremamente importante, a gente traz isso e aí junto com isso um pouco mais de inovação também. Perfeito, é isso. Eric, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Com certeza essa vai ser uma parceria. Amém. Gente, antes de encerrarmos, um recado para a Lade especial para nós nos conectarmos mais. Você já baixou o aplicativo da Tarobá aí no seu celular? Basta ir na sua loja de aplicativos, tanto para Android quanto para iOS. Inclusive tem um QR Code aparecendo aqui na sua tela, é só acessar e baixar de maneira simples e rápida. Com o app da Tarobá você vai ter ali na palma da sua mão todos os nossos conteúdos, reportagens especiais e, claro, o Conceito 360. Perdeu algum detalhe do programa, quer rever? É só procurar a gente lá no aplicativo. É isso, muito obrigada pela sua companhia. Sábado que vem tem mais e a gente agradece de coração por fazer o nosso final de semana mais especial. Um excelente fim de semana, super beijo e até sábado que vem.